A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. A semana passada falávamos sobre os milagres, hoje vamos então falar sobre outro tema. Vamos falar sobre os nossos irmãos, os ateus, vamos falar do ateísmo. Eu confesso que entre o ano 2000, mais ou menos, e o ano 2003, eu fui um ateu. Durante toda a minha vida eu segui uma religião. Seguia, cumpria os seus rituais, ouvia o que tinham para dizer e, ainda mergulhado no universo da fé cega, eu aceitava tudo sem questionar. Até que chegou uma altura da nossa vida em que nós sentimos necessidade de questionarmos. Há coisas que começam a não bater certo. E todos nós temos uma faculdade, todo o espírito possui a faculdade que é a da inteligência, que nos faz refletir. E o que me fez refletir mais foi o aspecto da justiça divina. Eu não compreendia um Deus homem, na altura, era assim que eu via, que permitia toda uma série de males, que se ofendia, porque é que eu tinha que pedir perdão a ele, se ele era perfeito? Porquê? Então, se eu tinha que pedir perdão, é porque ele se ofendia. Ora, se ele se ofendia, não era perfeito. Quer dizer, isto é apenas um pequeno exemplo das dúvidas que eu ia tendo. E comecei a questionar e ao ver que não obtinha respostas, ou obtinha umas respostas muito veladas, comecei-me a desinteressar aos poucos e afastei-me definitivamente da religião que eu seguia. Até que, num belo dia, em outubro de 2003, encontrei a doutrina espírita, e aí sim, todos os pontos de interrogação que povoavam o meu campo mental foram substituídos por pontos de exclamação, porque obtive respostas às minhas dúvidas e a vida passou, de facto, a fazer sentido com os esclarecimentos que eu fui obtendo. Neste caso dos ateus, eu compreendo e respeito perfeitamente e compreendo porque é que existem ateus. Porquê? Provavelmente seguiram ou estão num patamar no qual eu me encontrava entre 2000 e 2003, como já referi. Então vamos falar um pouco sobre este assunto, vamos fazer algumas considerações. E gostaria de começar aqui por uma afirmação que diz assim, que Deus existe ou não existe, dependendo da consciência de luz ou de sombra em que o homem esteja imerso. Portanto, tem aqui muito a ver com os nossos graus evolutivos, nos nossos patamares evolutivos. Todos nós somos diferentes, todos nós pensamos de forma diferente, e ainda bem que assim é. E é de respeitar esta questão. O termo ateu, caros amigos, é formado pelo prefixo a, que significa ausência, e pelo radical grego theos, que significa Deus. Ou seja, o seu sentido etimológico, portanto, é sem Deus. Em regra, os ateus não são contra Deus. Eu, pelo menos, não era. Para eles, Deus é apenas uma hipótese, algo sem comprovação. Se o crente diz que Deus existe, então que o prove, porque o ónus da prova pertence a quem afirma. O ateu não afirma que Deus não existe, então ele não tem que provar nada, porque, ao descrer, não está a afirmar nada. Mas, como eles próprios afirmam, a fim de manterem a sua mente aberta a provas robustas, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Se alguém lhes provar que Deus existe, eles então crerão. Afinal de contas, os ateus são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, e merecem todo o nosso respeito.
Talvez seja por isso que o Espírito Emmanuel tem enviado o seguinte recado aos homens. Ele disse assim: no espaço, uma das modernas tradições é a de que, ultimamente, chegam às portas do céu, aqui entre aspas, somente os ateus e materialistas generosos, que fazem o bem pelo bem, alheios às convenções e ao sentido das recompensas. Com essa lembrança, não desejo menosprezar os esforços da fé, mas quero lembrar a necessidade do trabalho sincero, perseverante, decidido e leal nas mais belas expressões de solidariedade real e de simplicidade na vida. Ou seja, existem muitos ateus que, de certa forma, em termos morais, são muito mais evoluídos do que aqueles que se chamam religiosos. Porque não basta ser, não basta parecer, aliás. É preciso sê-lo, de facto. É preciso praticar aquilo que se escolheu. Não é isto, caros amigos e ouvintes, um convite ao ateísmo. Não é isso. Mas que, se somos desta ou daquela religião, que pratiquemos e que coloquemos em prática os nossos conhecimentos. O ateísmo surge na Europa na Antiguidade e ganha força a partir do declínio do feudalismo e do surgimento da civilização humanista durante o Renascimento. Está ligado ao racionalismo e à exaltação da ciência empírica no contexto de uma nova economia, fruto dos interesses da burguesia emergente. Enfatiza o ideal de autonomia da razão e a recusa de explicações de origem sobrenatural. Identifica-se com o iluminismo e o processo de secularização da sociedade e do Estado em oposição ao antigo regime. O ateísmo, de certa forma, é o inverso do espiritismo, pois na sua doutrina nega a existência de Deus. Daí a sua perniciosidade para a sociedade humana. Figurando a questão, poderíamos dizer que o ateísmo, de certa forma, é o mal e o espiritismo é o remédio. Só o espiritismo é capaz de rechaçar o ateísmo, corroendo-o nas suas próprias bases. Não podemos esquecer que a doutrina espírita também tem como prioridade a razão. Não são apenas os materialistas e ateus. Allan Kardec, o codificador, deixa claro essa questão na conclusão do Livro dos Espíritos, no penúltimo parágrafo, quando declara que o argumento supremo deve ser a razão. Bem sabemos das religiões que promovem o sobrenatural através dos milagres que falávamos o sábado passado. Mas religião e sobrenatural não são sinónimos. O Espiritismo deixa claro isso quando fala de uma religião natural, baseada nas leis naturais e na consciência da própria criatura, que trazem na sua casa mental a herança, ou como diria René Descartes, a marca do Criador. A propagação do ateísmo e do materialismo é preocupante e nos dias atuais cresce o número de pessoas que se declaram sem religião. Até os anos 70, elas eram menos de 1% da população. Nos anos 90, já eram 5,1% e atualmente chegam e ultrapassam, digamos, a fasquia dos 7 pontos percentuais. Segundo dados da Enciclopédia Britânica, em 1994, cerca de 240 milhões de pessoas se declaravam ateístas e mais de 900 milhões se diziam não religiosas, ou seja, sem nenhum tipo de crença. A doutrina espírita é sem dúvida a saída deste labirinto confuso e vazio em que o homem se meteu, e precisamos divulgar cada vez mais a doutrina dos espíritos superiores que nos ditaram, digamos, a codificação. Porque o vazio espiritual deve ser preenchido com a fé raciocinada. A fé e a razão são faces da mesma moeda, caros amigos e ouvintes. Deus, como muitos julgam, não é um velhinho de barbas brancas. O chamado Deus antropomórfico, masculino,
das ainda atuais religiões cristãs, semi-pagãs. Nem é um feixe de leis universais. Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. As leis que regem o universo são criação sua, mas não são ele. Afirmar o contrário é confundir o efeito com a causa. Na definição de Einstein, Deus é um poder raciocinante superior que se revela no universo incompreensível. O princípio do Evangelho segundo João revela que Jesus, por delegação divina, formou o planeta Terra, do qual é o governante supremo, fazendo deste mundo um verdadeiro oásis após alguns bilhões de anos de elaboração e depositando mais tarde nesse acolhedor berço planetário o homem nos seus primeiros movimentos evolutivos. Por ser um elemento superior aos seres vivos que o rodeavam, o homem viu despertar em si os preciosos dons da razão e do livre-arbítrio, elementos novos da sua psique, os quais se encontravam nele ainda em estágio embrionário. Submetido às leis universais a que tudo está sujeito e que regem a vida física, moral e espiritual de forma igualitária em todos os planetas, o homem começou a aprender empiricamente que a toda a ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário, como afirma, digamos, a ciência. Ou, por outras palavras, pronunciadas mais tarde por Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Caros amigos e ouvintes, as leis divinas são educativas e não punitivas, pois a sua meta é, digamos, aguindar o ser consciente do micro ou macrocosmo, ou seja, transformar o homem um dia num ser que nós conhecemos por arcanjo. Nós partimos do átomo e vamos até ao arcanjo. Na magistral definição de Leon Denis, ele diz que na planta, no vegetal, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. Pode-se acrescentar e sublima-se no anjo. Essa evolução processa-se por meio da lei da reencarnação. O princípio imortal, ou alma, retorna continuamente à matéria, formando por atração magnética no útero materno envoltórios físicos de acordo com o grau evolutivo já alcançado, até atingir a perfeição, que sabemos será sempre relativa, porque é absoluta de Deus, atingindo a perfeição como o aluno que passa por todas as classes até atingir, digamos, o último grau. Logo, Deus não criou o mundo como se fosse uma sala de torturas para causar sofrimentos aos seus filhos. Os filhos, a que, abusando de todas as mordomias que o Pai lhes concede e usando mal a sua liberdade, é que se autocastigam ao infringirem a lei divina. É o que diz, digamos, o Eclesiastes. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A mansão planetária é bela. O inquilino é que vai fazendo os desequilíbrios. Não adianta o mundo ser um jardim se nesse jardim habitar uma fera. Quando o homem for melhor e o sofrimento é um excelente lapidador desse diamante bruto que todos nós somos, o mundo então será harmonioso e feliz. Quanto à lei da reencarnação, cabe aqui acrescentar o seguinte: ela não faz parte do imaginário mitológico das nações como creem alguns. É a lei tão real quanto é a da gravidade. Foi ensinada de forma imperfeita na aurora das grandes religiões, como por exemplo o hinduísmo, sob o nome de metempsicose, e no judaísmo como ressurreição, ganhando depois então foros de cidadania científica no século XIX, com então Allan Kardec, na doutrina espírita. Kardec, a princípio, empregando todo o arsenal de seu poderoso raciocínio lógico, a refutava, mas foi vencido e convencido pelo imenso caudal de provas carreadas em seu favor pelas entidades superiores. Só ela, reencarnação, explica o que sem ela é inexplicável. Não é lei para se crer, é lei para se estudar e conhecer
como qualquer lei da física. A reencarnação é estudada hoje na maioria das universidades americanas e de outros continentes. Médicos e cientistas famosos já constataram a sua veracidade. Para citar apenas um, Brian Weiss, atualmente considerado o maior especialista em terapia de vidas passadas, no seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ao ajudar uma paciente chamada Catherine a superar fobias e ataques de ansiedade, levou-a a regressar pela hipnose a vidas passadas, onde foi localizada a origem dos seus problemas e obtida a cura, de onde ela trouxe revelações extraordinárias sobre a imortalidade da alma. E agora, podemos aqui, há uma questão pertinente que muitos de nós ouvimos. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é omnipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malévolo. É capaz e deseja? Então porquê que o mal existe? Não é capaz nem deseja? Então porquê que lhe chamamos Deus? Porquê que Deus permite o mal? Que era uma questão que eu me colocava na minha fase de ateu. Então, meus amigos, se o Criador fizesse tudo perfeito desde o início, Ele é perfeito e cria tudo perfeito. Só que nós é que não entendemos isso. Mas se nós fôssemos gerados logo perfeitos, onde estaria o mérito das criaturas de Deus? Se o Filho recebe do Pai tudo de bandeja, onde está o seu merecimento e a sua felicidade? A plenitude, caros amigos, a plenitude vem da autorrealização do ser, provar a si mesmo que é capaz, e não da perfeição imerecida. Num universo perfeito, habitado por criaturas perfeitas, todos estariam, de certa forma, como se a tocar harpas, já que não haveria necessidade de aperfeiçoamento e de progresso. E o tédio seria infinitamente mortal, já que as almas são imortais. Não, a evolução é permanente e só Deus sabe tudo. Deus não fez o mal. O mal é a criação do homem, quando transgride as leis divinas. Ao proporcionar ao homem o progresso, principalmente o progresso moral e espiritual, Deus vai eliminando progressivamente o mal existente na humanidade. Ele sabe que a meta é a perfeição no infinito e para esse objetivo vai conduzindo paulatinamente os seus filhos. Mas como, segundo Jesus, Deus cria constantemente, sempre haverá almas em todos os estágios de evolução, do primário ao mais sublime. E sabemos que, além dos universos físicos que conhecemos, existem universos fluídicos paralelos aos primeiros e espirituais paralelos aos segundos, pelos quais todos havemos de passar, pois somos imortais. Essa é a rodagem da máquina universal que podemos conceber hoje. Querer saber mais que isso, sem haver antes assimilado isso, é querer subir a escada sem haver construído os degraus. Outra questão. Por que é que eu devo permitir que o mesmo Deus que abandonou o seu Filho, Jesus, que é nosso irmão, como é que eu posso permitir que o mesmo Deus que abandonou o seu Filho me diga como cuidar do meu? Meus caros amigos, Deus não abandonou Jesus. O Cristo mesmo disse a seus discípulos pouco antes da sua prisão. Ele disse assim: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aquelas palavras ditas na cruz, Deus meu, porque me desamparastes, eram a recitação que Jesus fazia do Salmo 22, 1, escrito pelo rei Davi e constante do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O evangelista restou apenas a frase principal por ser mais representativa do horror daquela hora, mas o salmo completo pode ser lido no capítulo citado e consiste de vários versículos. Jesus apenas consagrou o costume do povo hebreu naquele tempo de declamar salmos na hora da agonia. Após a ressurreição, 3 dias depois, ele diria aos seus apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as
nações. Vamos hoje ficar por aqui e no sábado que vem iremos continuar então nestas considerações sobre os ateus, sobre o ateísmo. Sabendo que todos nós temos, digamos, entre aspas, uma cabeça para pensar, para questionar, não abarquemos tudo de mão beijada. Filtremos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. Nesta época onde existe tanta informação, é também um convite para nós estarmos cada vez mais atentos e não engolirmos tudo como se fosse certo. Portanto, mesmo aquilo que eu acabei de dizer, vocês filtrem, estudem, investiguem. É importante que assim seja. É importante que assim seja. Vamos então terminar esta rubrica de hoje, mas não sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz assim: reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda a parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos qual polvo cruel e dominador. Olha essas facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Caros amigos e ouvintes, esta é uma espécie de alerta para todos nós, uma mensagem para meditarmos, para pensarmos durante esta semana. Estudem, leiam, perguntem. Através da página de Facebook da Vida Continua, coloquem vossas questões. Estamos à vossa disposição. Estamos também à vossa disposição na Associação Espírita de Xerense, na Canada da Luciana, número 8A, todas as terças-feiras, às 20 horas, com palestras públicas, cuja entrada é livre e gratuita, como tudo, aliás, na doutrina espírita. Estamos, então, à vossa espera. Desejamos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio e de férias, para quem está de férias. E marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora. E até lá, caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que se irá refletir no exterior, no contexto social onde estamos inseridos. Então, até lá, fiquem com um grande abraço do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.